Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz. Estamos aqui na igreja, reunidos em nome de Jesus. Você está vendo aqui a cruz atrás de mim. É a cruz aqui da nossa igreja, do nosso templo. O nosso templo está passando por uma reforma e a gente está vendo como ele está ficando bonito. Talvez você até esteja achando estranho, pastor, que marcas são essas aí na parede aí atrás? Mas é que ainda essa parede vai ser lixada e pintada, mas eu quis gravar essa live hoje com você podendo olhando para o principal símbolo do cristianismo, a cruz de Cristo. Amados irmãos, que alegria poder estar aqui. Estamos sentindo muita falta de estar junto com os irmãos, junto com toda a igreja para louvar, exaltar e glorificar aqui o nome de Jesus. Mas eu quero te dizer que logo, em nome de Jesus, estaremos reunidos nesse lugar, glorificando e exaltando o nome dele. Vamos orar agora e vamos pedir a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração totalmente rendidos aos teus pés. Senhor, nesse lindo domingo que o Senhor nos dá, onde cai uma chuva, que é chuva de bênção sobre o nosso coração, nós queremos dizer ao Senhor, rega os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, faz frutificar, glorifica o Teu nome na nossa vida, traz paz, traz alegria, traz amor, traz esperança na nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, amém, amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor. O Pedro e a Cauana já estão vindo para cá e eu quero convidar você a louvar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Cante aí na sua casa, como se você estivesse aqui na igreja, em nome de Jesus. Onde eu quero estar, não há outro lugar. Resistirei.
irmãos, bom dia. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Não há como a gente não se emocionar, mesmo diante das circunstâncias. Temos sim passado por momentos desafiadores, mas o apóstolo Paulo, e é com base nessa oração, naquilo que o apóstolo Paulo deixou para a gente em 1 Tessalonicenses 5, que eu quero orar com vocês hoje, quando ele diz assim: olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vocês sabem, nós estamos aqui hoje no 15º dia nesse propósito de oração e jejum como igreja. Eu e o Marco estamos no 22º dia, subindo o monte, dedicando a nossa primeira hora para o Senhor, para consagrar as nossas vidas, para orar pela cidade, para orar pela vida de cada um de vocês, para abençoar o Rio Grande do Sul, para orar pela nossa nação, pedindo que o Espírito Santo ele venha alegrar os nossos corações nesse tempo. Esse tem sido um tempo precioso. Já houveram dias de muita chuva, já houveram dias de muito calor. Enquanto a gente vem indo, alguns irmãos às vezes entram em contato com a gente e dizem: podemos subir o monte com vocês? E outros têm se envolvido nesse movimento também. Nós temos nos alegrado com aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. E o que nós gostaríamos de te incentivar nesse propósito de jejum e oração é que você separe um período do teu dia para que você possa consagrar a tua vida ao Senhor e para que você possa orar por tudo aquilo que nós estamos vivendo, para que possamos entender aquilo que o Senhor está fazendo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, abençoar a vida, Senhor, de cada um dos irmãos, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente agora. Vai lá, Senhor, visita, que elas possam sentir o teu toque, que possam se sentir abraçadas por Ti nesse momento. E Pai, aonde essa live chegar, onde a palavra produzida para o Senhor nesta manhã chegar, que o Teu Espírito Santo chegue juntamente, levando, Senhor, essa alegria, levando esse desejo de orar continuamente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo, porque há uma permissão em tudo isso. Mas eu também, Senhor, quero mais uma vez, Senhor, colocar Montenegro diante de Ti, declarar uma palavra de vida sobre Montenegro, uma palavra de vida sobre o Rio Grande do Sul, uma palavra de vida sobre a nossa nação, Senhor. Visita cada um dos enfermos agora, Senhor, e sopra vida, Pai. Pai, visita cada uma das famílias agora e renova, Pai, a fé, a esperança e o amor. Nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor é fiel, cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não nos permita, Pai, desfalecer nesse momento. Nos ajuda a continuar olhando para o alto. Nós existimos, Pai, para manifestar o reino de Deus na terra. Nos envolve nesta história, Senhor. Firma os nossos passos sobre a rocha, Senhor, para que continuamente possamos dar graças. Vamos decidir hoje em tudo dar graças e reconhecer que o Senhor é bom, que a sua fidelidade dura para sempre. Que Deus os abençoe, meus irmãos, nessa manhã, meus queridos que estão aí, que vocês possam hoje separar um momento e declarar vida sobre a sua casa, vida sobre Montenegro, vida sobre o Rio Grande do Sul e vida sobre a nossa nação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o avivamento que nasce na crise. Nós sabemos historicamente que todo o avivamento surgiu na crise. É na crise, irmãos, que o nosso coração ele se derrete. É na crise que os nossos ouvidos se tornam sensíveis para ouvir a voz de Deus. É na crise que nós começamos a entender a palavra de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a crise é como um fogo purificador de Deus, para tirar de nós tudo que não se parece com Ele e para alinhar as nossas vidas nos santos e retos caminhos do Senhor. O avivamento pode nascer na crise. O avivamento pode nascer na dificuldade, e certamente está nascendo na minha e na sua vida hoje uma sede e uma fome de Deus.
Nós temos subido aquele monte por mais de 20 dias, já são 22 dias que eu tenho subido, eu e a minha esposa, naquele monte para orar. E nós temos orado pela cidade, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua descendência. Amados irmãos, estamos orando pela juventude, que em nome de Jesus sejam libertos dos vícios, da droga, que sejam libertos de tudo aquilo que prende e os amarra, e que eles possam ter fome e sede do Deus vivo. Estamos orando pelas famílias, para que nas famílias, as pessoas que compõem as famílias possam perceber que Deus está na nossa casa, e rejeitamos tudo aquilo que separa irmãos, pais, filhos. Estamos clamando pela unidade nas famílias. Muitos irmãos estão tendo dificuldade de se reunir nas quartas-feiras na família com propósito, mas eu quero dizer a você: não abra mão do culto doméstico, não abra mão de reunir a sua família, de ler a palavra de Deus, de meditar nas Escrituras. Muitos irmãos enfraqueceram nesse período e recuaram na sua intimidade com Deus, mas eu quero fazer um pedido a você nessa manhã: volte-se para o Senhor, busque o Senhor enquanto pode ainda achá-lo, clame ao Senhor, implore pela sua presença e diga: Senhor, a minha vida, a minha casa e a minha família não sabem mais viver sem o Senhor, precisamos de Ti, enche-nos, ajuda-nos. Temos orado, irmãos, contra a depressão, o suicídio, a passividade, e pedido a Deus que Deus nos encha, nos dê coragem, ousadia, unção, poder do Espírito Santo, para que possamos continuar avançando naquilo que o Senhor tem. Existem muitas pessoas que estão recuando, tímidas, amedrontadas, passivas, desanimadas, mas aqueles que esperam no Senhor, o nosso Deus, esses renovarão as suas forças e voarão com asas como de águias. A minha oração é essa, para que Deus te fortaleça, te firme os passos, coloque um cântico na sua boca, um hino ao nosso Deus, e que você continue avançando em toda a boa obra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que o nosso coração, ele está começando a entender o que Deus quer de nós. Deus parou o mundo, a minha e a sua vida, Ele quer fazer ouvir a sua voz. Devemos parar para ouvir a voz de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. O avivamento nasce na crise. O texto que eu quero ler está em Isaías capítulo 6, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia, Isaías 6, versículos 1 até o 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Olhando esse texto, irmãos, eu aprendo algumas lições importantes para mim e para a sua vida. E a primeira lição que eu aprendo é que na morte do rei Uzias, Isaías viu um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor dos exércitos. Ele viu aquele que é santo, santo, santo e todo-poderoso. O que precisa morrer na minha e na sua vida para que a gente comece a enxergar o trono de Deus?
O que precisa ir embora da nossa vida para que a gente comece a enxergar que Deus está sentado num alto e no sublime trono? A primeira visão que precisamos ter é a de Deus num alto e no sublime trono. Mas muitas vezes, amados irmãos, nossas preocupações, nossos anseios, nossa angústia, nossos medos, a ansiedade, a insegurança estão mais vivos na nossa vida do que a presença de Deus. Mas nessa manhã eu quero te dizer: Deus está sentado num alto e sublime trono. Isso significa que Deus está acima dessa crise, Deus está acima das nossas dificuldades, Deus está acima das tempestades que nos assolam. Literalmente, aquilo que pode nos matar está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle, e as suas mãos onipotentes é que conduzem o universo. As suas mãos onipotentes é que conduzem a minha e a sua vida. Cada dia que eu tenho subido no monte para orar, eu tenho dito: Senhor, o que precisa morrer na minha vida? O que precisa sair da minha vida, da minha história, dos meus pensamentos? E tenho dito a Deus: mata em mim, Senhor, tudo que não se parece contigo. Tira da minha vida aquilo que me impede de enxergar o Senhor num alto e num sublime trono. Porque quando enxergamos o Senhor num alto e sublime trono, o nosso coração se acalma, a ansiedade vai embora, o medo se desfaz, os problemas desaparecem. Porque quando enxergamos o Senhor, o nosso coração encontra paz, alegria, descanso, esperança. O que precisa morrer na sua vida para que você comece a enxergar Deus num alto e num sublime trono? O que precisa sair da sua vida? Existem muitas pessoas que não buscam mais a face de Deus como buscavam antes. Algumas pessoas já deixaram o primeiro amor. Algumas pessoas perderam a visão de Deus. Isaías também estava nessa condição. Quando ele viu o trono de Deus, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim. Mas antes ele não era assim. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 5, e veja que antes de ver o trono de Deus, Isaías disse no capítulo 5, versículo 8: ai daqueles que ajuntam casa a casa. No versículo 11 ele disse: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No versículo 18 ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade. E no versículo 20 ele diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. No 21 ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. No 22, ai dos que são heróis para beber vinho. Antes de ver Deus num alto e sublime trono, Isaías estava apontando o dedo para os outros e distribuindo um monte de ais: ai daquele, ai desse, ai daquele outro. Eu quero te dizer uma coisa, e entenda isso nessa manhã: quando perdemos a visão do trono de Deus, nos tornamos crentes críticos, julgadores, orgulhosos, arrogantes, soberbos. Quando perdemos a visão do trono de Deus, começamos a caluniar as pessoas, falar mal dos outros, apontar o dedo para os outros, fazer fofoca. Nos tornamos amargos, murmuradores. E Isaías no capítulo 5, ele está distribuindo um monte de ais e falando: ai daquele, ai desse, ai daquele outro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava longe de Deus. Quem está longe de Deus consegue muito bem enxergar o pecado dos outros, o problema que está na casa dos outros, criticar os outros, caluniar, difamar, se opor. Mas aquele que se aproxima de Deus, para de olhar a vida dos outros, bate no peito e diz: ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros. Quando nos aproximamos de Deus, a nossa carnalidade, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa arrogância ficam bem visíveis. Não haverá avivamento se não enxergarmos o trono de Deus. Não haverá avivamento enquanto nós não falarmos para Deus: ai de mim, Senhor,
Não haverá avivamento enquanto eu emprestar os meus lábios ao diabo para criticar, fofocar, mentir, caluniar, maldizer. Precisamos consagrar a nossa vida a Deus e dizer: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, e dizer: Senhor, o pecado em mim, agora eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não tolero mais. Muitos irmãos estão passando o dia conversando com o diabo porque não começaram o dia conversando com Deus. Se você não começar o seu dia conversando com Deus, você pode passar o dia conversando com o diabo. Mas quem está diante de Deus, o enxerga no alto e sublime trono, diz: ai de mim, Senhor, que sou um pecador. Ai de mim com os meus defeitos. Ai de mim, Senhor, com as minhas mazelas. Ai de mim com a minha soberba, com o meu orgulho, com a minha arrogância. E então vamos diante de Deus e dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, sara a minha vida, restaura a minha história. E Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Amados irmãos, Deus quer usar nossa vida, mas para Deus usar nossa vida, nós precisamos enxergá-lo como Isaías o enxergou. O que é que precisa morrer na sua vida para que você comece a enxergar o Senhor? Quando a nossa carne está muito viva, nós só conseguimos enxergar o defeito dos outros. E como Isaías no capítulo 5, versículo 8, versículo 11, versículo 18, 20, 21, a gente sai distribuindo ais. Que Deus nos ajude a olhar diante do espelho e nos ajude a enxergar os nossos pecados. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Não existe avivamento sem consagração. Não existe avivamento sem fome e sede de Deus. Que Deus possa te avivar, e que em nome de Jesus, toda semana, e se der mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, faça culto na sua casa e invoque o nome do Deus vivo para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, em nome de Jesus. Deus não está procurando adoração, irmãos. Deus está procurando adoradores. Que Ele possa encontrar na sua vida um homem e uma mulher que buscam de todo o coração a presença do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Mas Isaías continua, e ele diz assim: eu vi Deus num alto e num sublime trono. E ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Precisamos entender que a consagração e o trabalhar de Deus em nós vem antes do envio. Deus primeiro nos purifica, depois Deus nos envia. Deus primeiro trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Não queira ser usado por Deus antes de ser trabalhado por Deus. A vida precede o ministério, a consagração precede o envio, o quebrantamento e a confissão de pecados e as renúncias precedem sermos canais da graça de Deus. Tem muita gente querendo ser usada por Deus sem ser aprovado por Deus. Primeiro precisamos ser aprovados por Deus para depois ser usados. É o que Jesus explica em Mateus capítulo 7. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. E Jesus disse: mas eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a injustiça. É melhor ser aprovado por Deus do que ser usado. E a aprovação só vem para filhos. Você é filho de Deus, viva como tal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o texto que nos ensina, em primeiro lugar, a olhar para o alto e dizer: Senhor, o Senhor está aí, o Senhor está no controle, o Senhor governa, o Senhor dirige, o Senhor sustenta todo o universo com as suas mãos poderosas.
o Senhor também pode sustentar a minha vida. Eu quero convidar você nessa manhã a colocar todo o seu medo, toda a sua preocupação, a sua angústia, a sua dor. Quantas pessoas perderam entes queridos? Eu quero convidar você a colocar tudo isso hoje aos pés da cruz. Porque o Cordeiro de Deus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave e o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso Senhor Jesus, Ele está com a mão estendida. E se você está vivendo hoje um tempo desafiador, Jesus está ao seu lado, perto está o Senhor. No meio da crise, olhe para o alto. No meio da crise, olhe para Deus. No meio da crise, decida ver Deus no alto e no sublime trono. No meio da crise, glorifique, exalte, honre o nome do Senhor e diga: Senhor, usa a minha vida para profetizar. Coloca palavras nos meus lábios, palavras de amor, palavras de graça, de fé, de esperança, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. No meio da crise, diga: Senhor, encha-me, usa-me para a tua glória. No meio da crise, devemos nos ajoelhar, devemos implorar, devemos clamar e dizer: Senhor, vem, encha a minha vida, encha a minha casa, encha a minha família. Eu vou prevalecer, eu vou avançar e eu vou conquistar todos os sonhos de Deus para a minha vida, sim, em nome de Jesus. Isaías, no meio da crise, não olhou as circunstâncias. Isaías, em meio à crise, ele olhou para o alto, ele olhou para Deus, e ele viu que Deus está sentado num alto e no sublime trono. Eu quero convidar você nessa manhã, no meio dessa crise, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os decretos, pare de olhar para o que os homens estão dizendo e comece a falar com Deus. Ele vai te responder, Ele é fiel. Ele disse: clama a mim e eu te responderei. Você crê nisso? Comece a clamar ao Senhor. Mas não só hoje, clame na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Amados irmãos, todos os dias que eu subo aquele monte para orar, todos os dias Deus pinta um quadro novo. Todos os dias, quando eu estou lá em cima e estendo as minhas mãos para abençoar Montenegro, as famílias, essa cidade, minha vida, minha família, essa igreja, os pastores, todos nós, quando eu levanto as minhas mãos e olho para o céu, eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele está ouvindo, eu sei que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, eu sei, e Ele ouve, Ele te ouve. Você talvez não esteja subindo no monte, mas toda vez que você fecha a porta do seu quarto e em secreto ora a Deus, Ele te ouve e publicamente Ele te recompensará. Deus está ouvindo as suas orações, elas são preciosas para Ele, são como incenso que sobem como um cheiro suave na presença do Deus vivo. Por isso, você que está chorando, ouça: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você que está sofrendo, Ele te dará cura. Você que está enfermo, Ele vai te curar. Você que está sofrendo uma crise financeira, Deus tem vida abundante e próspera para você. Não desanime, persevere em oração, porque a resposta já veio do céu. Precisamos continuar orando, precisamos continuar clamando. Irmãos, quanto mais o fogo se intensifica, mais Deus nos purifica e nos usa para a glória dele. Então, a primeira lição que aprendemos nesse texto é que em meio às crises precisamos decidir olhar para o alto e entender e saber e ter a convicção que Deus está sentado num alto e num sublime trono. Em segundo lugar, no meio dessa crise, para que o avivamento venha sobre a nossa vida, nós precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos olhar para a nossa vida e, como Isaías, dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim. E quando nós percebemos que Deus está no alto e sublime trono, e quando temos a visão de Deus, nós começamos a enxergar a nós mesmos, o como somos falhos, como não temos compaixão, nos falta misericórdia, nos falta empatia, nos falta renúncia, nos falta sacrifício, nos falta, irmãos. Quando chegamos perto de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz. Quanto mais perto da luz, mais evidente a nossa sujeira.
Quando Isaías está diante do trono de Deus, ele percebe como ele está sujo. Mas Deus é poderoso para pegar um homem sujo, imundo pelo pecado, e lavá-lo com o sangue do Cordeiro e deixar mais branco do que a neve. Deus pode pegar você, Deus pode pegar a minha vida, a sua vida, e nos tornar mais alvo que a neve, desde que chegamos diante dele, e dizer: Senhor, lava-nos com teu sangue. Porque primeiro Deus quer trabalhar na sua vida. Precisamos ser honestos com Deus e dizer para Deus: Senhor, limpa a minha vida, limpa os meus olhos, limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa os meus caminhos, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Deus quer transformar a tua vida. Essa crise, muitas vezes, irmãos, ela vem para Deus trazer sobre a nossa vida um avivamento, o retorno ao primeiro amor, a conversão em outras áreas da nossa vida que ainda não consagramos a Deus. O avivamento vem com fome e com sede da presença de Deus. Outra coisa linda que eu aprendo nesse texto é que Isaías pensa que agora ele está condenado, e que agora talvez ele vá morrer porque ele está imundo na presença de Deus. Mas Deus nos ama. Ele não destrói Isaías, mas o anjo vem com uma brasa retirada do altar e toca os lábios dele, e ele é purificado. Eu quero dizer a você, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, também nós seremos purificados. E nós precisamos sentir nojo do pecado. Precisamos dizer a Deus: Senhor, eu não quero nada na minha vida que não seja a tua vontade. Tira da minha vida, Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração aquilo que não te pertence. Quantos crentes, irmãos, estão viciados em pornografia? Quantos ainda estão tolerando a bebida? Quantos ainda têm um vocabulário indecente e um comportamento violento? Mas se você clamar a Deus, Deus pode te limpar. Deus certamente poderá limpar você e deixar você mais branco do que a neve, porque Deus te ama. Ele foi até a última consequência por mim e por você. Ele morreu na cruz em nosso favor. Ele é poderoso para restaurar qualquer pessoa e fazer dela um canal da graça dele. Mas precisamos entender que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Quais são os seus pensamentos? Que palavras têm saído dos seus lábios? Que atitudes Deus tem visto em você? Em terceiro lugar, irmãos, Deus faz uma pergunta, e essa pergunta é para mim e para você. E a pergunta de Deus, ele faz a Isaías, mas ele também faz a nós, e ele diz isso no versículo 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Toda pessoa salva é chamada por Deus, e toda pessoa chamada por Deus é enviada por Deus. Infelizmente, o clericalismo entrou na igreja. Infelizmente, alguns crentes pensam que é suficiente vir à igreja, levantar a mão e dizer: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e ficar sentado no banco. Deus não te salvou para você ficar sentado no banco. Deus não te salvou para você vir só na igreja aos domingos. Deus não te salvou para você ser um crente sentado, salvo e satisfeito. Deus te salvou para você ser um canal da graça dele, um ministro de fogo do Senhor. Deus te salvou para usar você poderosamente para a glória dele. Deus te salvou para encher você com o Espírito Santo. Deus te salvou para te capacitar com dons, para que você honre, exalte, glorifique e erga o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um propósito na sua salvação, e Deus está perguntando hoje, nesta manhã: a quem enviarei? E em nome de Jesus, que você possa responder: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim, envia-me a mim. Ó irmãos, não precisamos fazer muita conta. Se cada cristão ganhasse uma pessoa por ano na igreja, a igreja dobraria de membros a cada ano. Mas por que a igreja não dobra de membros a cada ano? Porque existem muitos cristãos que estão satisfeitos em serem salvos e que ficam falando: coitado dos perdidos, coitado daqueles que não têm Deus, miseráveis aqueles que não conhecem ao Senhor. Não! Deus salvou você para usar sua vida. Deus salvou você, e Ele tem uma palavra para nós no Novo Testamento sobre o sacerdócio universal dos crentes. Homem e mulher que estão me ouvindo, você é um sacerdote e você é uma sacerdotisa do Senhor. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Deus quer usar a sua vida. Deus pode usar a sua vida se você decidir enxergá-lo num alto e no sublime trono, se você se arrepender dos seus pecados, se você se converter totalmente e se você renunciar a seus desejos e paixões. Deus lhe tocará com o sangue dele, te purificará e te enviará, porque esse é o desejo de Deus e é o comissionamento para toda a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, irmãos, é o imperativo de Deus. Estamos, irmãos, muito tímidos. É hora de abrirmos os nossos lábios e começarmos a profetizar, a declarar, a proclamar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Chegou a hora, irmãos. O mundo está sedento de Deus, precisando de Deus, como nunca esteve antes. Todos os dias, irmãos, quando eu estou subindo aquele monte para orar, eu consagro a minha subida a Deus e falo: Senhor, desde a hora que eu coloco o pé nesse monte para começar a subir até o descer, fala comigo, ensina-me os teus caminhos, me abençoe e me ajude a ser um homem segundo o teu coração. Eu quero pedir a você a mesma coisa. Diga para Deus: Senhor, fala comigo, me abençoe e me ensine a ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. O mundo está gemendo. O mundo não viveu uma crise como essa nunca na história. O mundo inteiro está sofrendo. A igreja é a voz de Deus. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é a igreja. Deixa Deus te usar. Rejeita a timidez. Não pensa que para você ser usado por Deus você precisa ter conhecimento bíblico igual um pastor. Não. O seu testemunho é suficiente. O que Deus já fez na sua vida é suficiente para que as pessoas entendam que Ele está num alto e num sublime trono, para que as pessoas entendam que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é alegria, que Deus é descanso, que Deus é consolo, que Deus é salvação, que Deus, Ele é todo poderoso e nos ama. Eu peço que você hoje, nesse domingo maravilhoso que temos, reúna-se com a sua família e, apesar das dificuldades que muitas vezes vivemos em família, orem juntos e diga: Senhor, hoje almoça com a gente, janta com a gente, fica aqui. Minha casa é tua, minha vida é tua, minha família é tua. Existem algumas pessoas hoje que estão sofrendo com os filhos fora de casa, outros com os enfermos, outros com adultério, com depressão, frustrados, cansados, outros estão desanimados. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai usar a tua vida para mudar isso. Ele pode usar você, se você hoje se quebrantar e se dobrar diante dele. A minha oração é que Deus te abençoe poderosamente e que você não consiga mais viver sem dizer: Senhor, aviva-me, aviva-nos,
Recomendo aos irmãos, leiam a Bíblia diariamente, orem diariamente, clamem pela presença de Deus diariamente. Não deixe para fazer isso só na quarta-feira, não. Todo dia é dia de buscar o Senhor. Todo dia consagre teus caminhos ao Senhor. Todos os dias diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, ajuda-me na minha caminhada de fé, na minha jornada de fé. Amados, tempos melhores estão chegando. Eu creio. E quando você quiser, você que mora em Montenegro, quando você quiser subir aquele monte para orar, suba. No seu horário, no seu tempo, do seu jeito, suba. E quando subir, levante as mãos lá no alto e consagre essa cidade e todos os que nela habitam ao Senhor Jesus. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero chamar aqui a minha família. Hoje é domingo, daqui a pouco vamos almoçar em família, vamos estar juntos em família. Amados irmãos, essas pessoas que estão atrás de mim são as pessoas mais preciosas que eu tenho, a minha família. Eu peço que Deus te abençoe, você e a sua família. Não somos perfeitos, perfeito é o Senhor, mas o Senhor consegue manter a gente juntos. O Senhor consegue estreitar os nossos laços. O Senhor consegue nos abençoar, apesar de nós. Que Deus abençoe a tua família e que nessa manhã ainda possa haver um ajuntamento da família e aqueles que não podem, que possam receber uma ligação e dizer: olha, eu amo você, somos uma família e como família de Deus venceremos essa crise e avançaremos conquistando tudo o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Vamos sair desse deserto, vamos atravessar o nosso Jordão e vamos conquistar as promessas de Deus, porque poderoso é o Senhor que está em nós, sobre nós e agindo através de nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.